10. Considere o circuito abaixo. Uma bateria, 30 volts. Aqui você tem uma corrente que sai do polo positivo. Chega aqui, ela vai se dividir em duas. Aí você tem uma comunicação entre A e B. Então tenta usar aquela ideia de uma corrente como sendo um fluxo de água. Quando a corrente se dividir, o fluxo de água vai depender da resistência. Aí, esses dois fluxos de água chegam nesse ponto aqui, ó. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer da corrente que veio aqui por cima, né? Vamos dar nome para as correntes. Aqui você tem uma corrente I1 e aqui você tem uma corrente I2. Quando essas correntes chegarem ali na região AB, o que pode acontecer, pessoal? Você tem três possibilidades. Uma parte da corrente 1 escoa de A para B, uma parte da corrente I2 escoa de B para A, ou nada acontece. As duas correntes passam direto. Tá? Você tem essas duas possibilidades. O que ele vai querer saber é justamente isso. O que acontece no fio AB? A gente pode tentar pensar o seguinte, ó. Eu tinha ter falado que Oi. vai se dividir em dois. Uma parte daí vai descer e a outra vai reto, e aí 2 vai estar inteira no B. Então, mas espera aí, para a corrente passar inteira aqui, você teria que ter uma resistência infinita aqui, ó. Falar da ponte de Wheatstone depois? Nem a pau, Juvenal. 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 Nunca subestime a inteligência de um loiro. Claro que eu sei que vocês não sabem o que é ponte de Wheatstone. Você acha que eu não ia falar de uma coisa dessa? Esse exercício explica a ponte de Wheatstone. É basicamente por isso que eu coloquei o exercício aqui. Tá? Então, olha só o raciocínio que a gente vai tentar estabelecer nessa questão. Vamos pensar primeiro só nesse pedaço do circuito. Quando a corrente chega aqui, a ideia é que ela se divida em duas partes, certo? Como a resistência de cima é igual à resistência de baixo, eu posso dizer que I1 é igual a I2. Só que como eu não sei se vai ter escoamento de corrente, né? Porque o grande problema é esse, eu não sei se vai ter escoamento de corrente, então eu vou tomar o cuidado de chamar aqui de I3 e aqui de I4. I3 maior que I4. Aliás, I4. Tá aqui. Tá? Então aqui você tem as correntes. Gente, para pensar um pouquinho, ó. O I1 e o I2 são iguais, ok. Só que pelos valores de resistência, o I3 tem que ser maior que o I4. Por que o I3 tem que ser maior que o I4? Porque a resistência ali é menor. A resistência ali é menor. Beleza? Tá, então, uma coisa a gente já meio que imagina. A corrente ela vai se dividir, a corrente vai se dividir em I1 e I2. Quando essas correntes iguais chegarem aqui, como a parte de cima tem maior resistência, um pouquinho dessa corrente vai escoar para cá. Esse é um modelo, para você tentar entender isso de forma mais concreta, né? Pensa que a resistência é como se fosse um caminho de pedras para a água. Então é assim, eu imaginava assim, tá, gente? Não sei se vocês também imaginam, enfim, a gente pode compartilhar a nossa loucura. Eu pensava assim, ó, aqui você tem um caminho, pensa numa água escoando num rio, tá? Ela está escoando no rio, que é a corrente. De repente, essa água encontra um caminho de pedras. Se esse caminho tiver muitas pedras, ele segura a vazão da água, que seria a corrente. Então, aqui você tem um caminho de 6 pedras e um caminho de 6 pedras. Os dois vão deixar a água escoar com a mesma vazão. Só que aqui você tem um caminho menor.
um caminho de menos pedras. Então a água vai fazer isso, ó, escoar um pouquinho para cá. Então, entre A e B, a gente tem aqui um escoamento de corrente assim, ó. Então, I1 não vai descer. Não. O que vai acontecer, na verdade, é que I2 vai subir. Uma parte dele, né? Uma Nossa, parte adorei essa analogia da aí da pedrinha, água. né? Perfeito. Da pedrinha. Funciona muito bem nesse tipo de circuito. O circuito que não funcionar isso, eu vou dizer para você honestamente, só vai funcionar por lei de Kirchhoff. Então, que é o que a gente espera que não aconteça, tá? Então, ó, a gente já sabe que a corrente vem de B para A. Se a corrente vem de B para A, eu teria duas possibilidades, beleza? Muito bem. O que eu vou fazer então? Inteiramente não tem como, né? Porque você pensa o seguinte, para o I2 subir totalmente, essa resistência aqui tem que ser infinita. Esse é o problema. Quando é que uma corrente não passa por um lugar? Né? Porque qual que é o problema, né? Para você fazer o I2 subir totalmente, você teria que ter uma coisa meio que desligada aqui. Não tem que funcionar isso aqui, mas aqui tem uma resistência, então ele vai funcionar. Bom, vamos calcular a resistência equivalente? Vocês calcularam aqui? Por que é importante eu calcular a resistência equivalente, pessoal? Para que eu ache a corrente total. Achando a corrente total, eu sei quanto entra em cada lugar. Tá? Inclusive, ó, eu posso até arriscar uma coisa aqui, ó, daqui. Você percebe que a resistência de cima é a metade da de baixo. Então, I3 tem que ser o dobro de I2. De I2 não, perdão, de I4. Eu falei besteira. Estava olhando para o número errado. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. A corrente que passa aqui, essa, ela tem que ser 2 vezes maior do que a corrente que passa aqui, por causa da resistência. Como aqui você tem 6 pedrinhas, aqui você tem 3 pedrinhas, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Ó, o REC, aqui você tem uma resistência em paralelo, ó. Tá? Dá 3. E aqui dá 2. Conseguem perceber isso, gente? Produto pela soma? Então você tem um R1 paralelo com R3, com R2, perdão, em série com R3 paralelo com R4. Então eu tenho aqui essa resistência equivalente dá 3. E essa resistência equivalente aqui, ó, dá produto pela soma, né? Dá 18 por 9, dá 2. Então o REC é 6. 6 não, perdão, 5. Então todos esses resistores, se tivessem que ser substituídos por um único que surtisse o mesmo efeito, seria de 5 ohms. Tá? Então agora eu faço para o sistema inteiro, eu faço URI. O total é igual ao REC vezes I. E depois a gente tem que se virar para dividir essa corrente aí, velho. Então, ó, 30 igual a REC, que é 5, né? Vezes I. Então, a corrente produzida pela bateria dá 6 amperes. Então, ó, agora vamos brincar de corrente, ó. 6 amperes sai daqui. Quando a corrente chega nesse nó aqui, ó, como ela vê 2 resistores iguais aqui, ó, ela vai meter 3 aqui e 3 aqui. Sobe 3, né, ó, faz isso e entra 3 aqui. Agora, olha só o que acontece. Vai chegar aqui no B, ó, 3 amperes, não vai? E no A vai chegar 3 amperes. Para subir aqui, ó, quanto tem que subir? I3 mais I4, que são as correntes que passam aqui, ó, né? Depois que houver aquela fluxo aqui, você vai ter uma I3 e vai ter uma I4. I3 mais I4 tem que dar 6 amperes, gente. A corrente que entra por aqui, ó, ela tem que sair por aqui. Então, I3 mais I4 tem que dar 6 amperes. Só que I3 é 2 e 4. Então, ó, 2 e 4 mais I4 tem que dar 3 amperes.
Então, o I4 dá 2. Então, quer dizer, lá embaixo, ó, entrou 3 amperes aqui, ó. Entrou 3 amperes. Aí entrou aqui e saiu 2. Em compensação, aqui entrou 3 amperes e aqui saiu 4. Bom, a gente já sabia que era de B para A, né? E aí, então, é 1 ampere de B para A. 1 ampere. Tá bom? 1 ampere. Alternativa D.